Amém. Deus continue nos abençoando pela graça, através desse dom imerecido, a fé que Ele nos tem dado para poder superarmos tudo e chegarmos até aqui. Oxalá se cada um pudesse ver assim, no meio de todas as falhas, fraquezas, enganos, erros, esclopos, que pudesse ser cometido através do seu corpo, ainda assim você perseverasse na casa de Deus, mantendo, olhando em direção uma saída, que é Jesus Cristo, o seu sangue, que é como uma borracha que apaga todos os seus erros, todos os seus pecados. Então você tem uma esperança de vida eterna. Esta é a forma correta que acontece com cada atributo de Deus. Eles já carregam em si esse heroísmo, um verdadeiro guerreiro de alma, de coração, não é mesmo? Vamos se pôr de pés, por favor, e vamos ler as Escrituras. Ela fica em segundo Crônicas, no capítulo 9, e vamos ler o verso 29. Segundo livro de Crônicas, capítulo 9, o versículo 29. Amém. Segundo Reis, depois, aí vem primeiro, segundo Crônica. Verso 29. Os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, os silonitas, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebati? Oremos. Grande Deus, aqui estamos, sempre com esse entusiasmo. Isso é a graça do Senhor, que não tem nos abandonado nunca. É uma verdadeira identificação de que também nós estamos firmes em Ti, Senhor, porque não perdemos o entusiasmo, o ânimo, o estímulo, o gozo de Te servir. Sempre o Senhor está nos ajudando, estarmos no nosso lugar que o Senhor nos posicionou. Pai Santo, dê-nos nesta noite a partícula que nos cabe, a porção que alimenta as nossas vidas. Nós cremos assim e confiamos em Ti. No Teu nome, Pai, te pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor.
amado, pra todos nos salvar. Tão bela história, crente, tu deves divulgar. Sim, tu, irmão, tens que contar a história de Jesus, seus feitos e palavras, tu deves divulgar. Esta bela história é sempre poderosa pra salvar, transformando e abençoando quem a Cristo quer chegar. Mas há muitos infelizes sem compreender a luz. A eles vai contar a história de Jesus. Sim, tu, irmão, tens que contar a história de Jesus, seus feitos e palavras, tu deves divulgar. Oh, não digas que não podes essa história anunciar. Faze tudo ao teu alcance para Cristo sempre honrar. Vamos, crentes, proclamando Jesus, o Salvador, a bela e doce história de Deus e seu amor. Sim, tu, irmão, tens que contar a história de Jesus, seus feitos e palavras, tu deves divulgar. Seus feitos e palavras, tu deves divulgar. Amém? Amém? Parece que foi combinado, né? Mas não foi, eu nem vi elas ensaios assim, não estive nem aqui. Eu não estive nem aqui. Nem meus hinos não ensaiei. Para não ter nem contato com ninguém. E elas cantaram a história de Jesus. E eu vou falar sobre a história que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo. A história. É isto que veio no meu coração. Eu estava pensando, o meu espírito não me engana. O meu espírito não me engana. Durante, quando vocês cantavam esses hinos, tudo cai certinho. Tudo cai certinho. Deus nos continue abençoando, nos ajudando, dê-nos graça, dê-nos força,
dê-nos entusiasmo. Ele é um Deus que coloca as coisas tudo certinho no lugar, que combina as coisas tudo certinho. Deus não gosta de nada fora do lugar. Ele não gosta. Nós temos aprendido isso, não é mesmo? Deus só sela um vagão quando as coisas estão tudo no lugar. Enquanto não tiver, Ele não sela. Ele só faz quando tudo está no lugar. Não da maneira sua e nem da minha, da maneira dEle. É da maneira dEle. Enquanto esse vagão está perambulando para lá e para cá, para lá e para cá, Deus não sela este vagão. Se Ele não sentiu a necessidade de posicionar, nunca vai ser selado. O rapto vai dar e Ele ficará. Isso é verdade. Porque é, na verdade, uma identificação de que ele não está, na verdade, para ser raptado. E não é um membro do corpo da noiva. Porque quando você não precisa muita coisa, basta só em ouvir, você já posiciona. Não é mesmo? Então, na verdade, eu quero falar sobre a história que Deus fez e está fazendo e continuará fazendo. A história. Mas vamos voltar antes e vermos que Ele, sendo o Elohim, que quer dizer um Deus que existe de si mesmo, em si mesmo, em si próprio, que não precisa ninguém para Ele existir. É o Elohim. E nós temos aprendido que o profeta diz que quando se trata a respeito destas palavras, o El, o Elá, o Elohim, se trata de um único Deus só, todo-poderoso. E nós vamos observar que Ele fez. Você busca a história dele, a palavra com H maiúsculo, história, é verdadeira. A história de nosso Senhor. Ele criou os céus, criou a terra, fez tudo. Eu vou resumir porque é muito e eu não vou dar tempo, o meu tempo é pouco. Depois que Ele fez tudo, aí então Ele colocou e fez o homem. E fez uma família para si, uma família querida, uma família amada. Vamos deixar o amor divino trabalhar com nossas vidas, com nossas almas, com nosso espírito. E vamos esquecer de todas as outras coisas. E vamos nos concentrar inteiramente nesta história de nosso Senhor. Não é mesmo? Você vai ver Gênesis capítulo 3, tem uma história dele ali. Quando Ele fez o homem, Ele fez uma noiva para ele. Nós temos aprendido que Ele fez 4 noivas.
Todas elas ele provou elas. Todas. Ele provou e está provando. A primeira que ele fez foi Eva para Adão. A sua primeira noiva para o seu filho Adão. E deu a ela um tempo de prova, para ver se ela permanecia com a verdade e viveria, ou se ela duvidaria da verdade e morreria. E ela duvidou. Eu só vou ler aqui, eu tenho vários parágrafos aqui, eu vou citar alguns e vou ler simplesmente este parágrafo 92 e o 93 da mensagem, a palavra falada é a semente original. Mas você vai ver, encontrar do 93 ao 97. Se você quiser anotar, anotem. Mas vejam bem como ele fala dessa primeira noiva. Ele disse: agora o que foi isto? A mente virgem. O ventre e mente virgem. Um ventre virgem para um bebê. Qual é o resultado? Vida eterna. Uma mente virgem e um ventre virgem. O resultado para um bebê? Vida eterna. Eva, uma boa mulher, como ela era, virgem como ela era, mas primeiro ela deixou a dúvida entrar através da palavra, como a mentira do diabo. O que ele fez? A colocou em um contato com o caminho errado. O que foi a sua criança? Morte. Morte. E? Morte. Em contraproposta, nós vamos ver uma outra virgem, chamada Maria. Que antes que José conhecesse, Deus já tinha conhecido. Olha a diferença. Quando José chegou a ela, Deus chegou primeiro e disse para ela: salva-se, graciada, você terá um filho. Quando ele disse isso, logicamente Satanás disse para ela: não fale nada, fique quieta. Deus disse: é um ato do Senhor, acontecerá. Satanás quebrou a cara. Logicamente ela pensou em Isaías 9, verso 6. Então você vai ver que Satanás, ele procura deturpar todas as coisas de Deus. E ele antecipa. Mas com os verdadeiros filhos de Deus, ele não consegue. Eles asseguram na palavra. Eles se afirmam na verdade. Não porque eles querem firmar, é porque eles possuem para ali dentro deles esse atributo. Por predestinação.
destinação. Então, antes mesmo que Deus pudesse cumprir a sua palavra através de Eva, Satanás conheceu. E quando Adão conheceu, ela já era uma mulher deflorada. Havia adulterada. Essa é a primeira noiva que Deus preparou para o seu filho. Quando Deus, esse é o Elá, o Elohim, formou o homem à sua imagem, ele também se tornou-se Jeová. Jeová Deus. Jeová Deus. Ele fez um Deus menor, o homem. O homem. Agora ele não é mais o El, o Elá, o Elohim, o Deus existente de si mesmo, todo-poderoso, sozinho. Agora ele era com a sua família. Ele dividiu a sua herança, a sua família. Aleluia, que coisa gostosa. A família de Deus, herdeira de Deus, Jeová. Você sabe o que Deus fez para Jeová? Ele também arrumou para ele uma noiva, a segunda noiva. Jeová Deus. Uma segunda noiva para ele. Você diz como? Vamos lá, parágrafo 93. Correto? A noiva de Jeová misturada. A noiva de Jeová, semente misturada. Como você diz agora, irmão Brana? Nesta manhã você disse que a noiva de Jeová havia cometido adultério. Eu não vou deixar isso fora. E agora vamos observar atentamente. Agora temos apenas mais uma hora. Eu tenho mais aqui. Eu terei que saltar alguns dos meus. Mas vamos começar. Ele disse: agora, onde a noiva de Jeová errou? Eu estou no parágrafo 94. Correto? O que Jeová enviou a sua noiva? No Egito. No Egito. Ele enviou a sua noiva no Egito. E ele prometeu a Abraão que ela peregrinaria por 400 anos em terras alheias que não era deles. Ela foi enviada para lá. Ela era uma semente que peregrinaria no Egito por 400 anos. É isso correto? É a verdade? É a verdade. A Bíblia diz isto. É o assim diz o Senhor. É isto, correto? A hora chegou para a palavra ser cumprida. E estamos na hora da palavra ser cumprida? Claro. Para a libertação. Saída! Quando chegou aquele momento de saída, o êxodo, para aquela noiva de Jeová sair do Egito. Correto? Como eles obtiveram a palavra? Aí ele faz aqui um floreado. Eles tomaram uma organização, um grupo de homens, se reuniu sacerdotes e disse: agora, irmãos, faremos uma votação aqui.
E foi aprovado unanimemente que eles teriam uma organização chamada de fariseus através daquilo que Deus ia operar. É isso? Deus nunca fez uma coisa como esta. Nunca fez. Como que ele fez para tirar a noiva de Jeová do Egito e levar à terra prometida? A história de Deus mostra isso. Não é mesmo? É a única história verdadeira. É a de Deus. E seja cada palavra do homem é história, porque história é a verdade, e história é uma filosofia, é algo que não é real. Então toda história que começa com HI é verdade, mas tudo que começa com I, história, é mentira. E a de Jeová, Deus, ela começa com I, com H maiúsculo, história. E nós temos descoberto através da mensagem do profeta que Deus enviou lá dentro de Israel, o assim diz o Senhor. Um profeta que vinha com todo o poder para tirar a noiva de Jeová e levar à terra prometida. Irmãos, você sabe o que aconteceu? Quando esse profeta, ele entrou e levantou no meio deles, ungidos e vindicados por Deus, através de todos os sinais, milagres e prodígios, no meio de milagres e sinais e prodígios, também. Mas ele tinha, você sabe que ele tinha a serpente de bronze, ele tinha a rocha ferida, ele tinha a coluna de fogo, e Deus vindicou ele. E quando eles saíram com aquela força toda, apareceu um obstáculo. Um profeta mentiroso. Um profeta mentiroso, para fazer testa com o verdadeiro, para desviar aquele povo, aquela noiva de Jeová, para um mau caminho. Leia lá, Números 22 ao 25, que você vê. Como que esse profeta mentiroso ele agiu? Ele estava atrás de posição, atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de nome, de glória, de honra e de liderança. E se opôs contra o verdadeiro profeta de Deus, que era Moisés. E ali tinha um rei que chamava Balaque, das terras de Moabe. Moabe, você sabe de onde ele veio, né? Eles vieram, né? E esse profeta sabia a maneira correta de chegar a Deus e fazer Deus ficar satisfeito e descer em cima. E aí então Balaque mandou lá homens honrados fazer uma visitinha para ele, levar um presentinho, com toda a popularidade, prometer honras e tudo mais. Vai lá, você é um profeta, você é um homem de Deus, vai lá e amaldiçoa esse povo, porque na verdade esse povo
Eles estão passando na nossa terra e eles vão lamber o nosso capim e beber a nossa água como boi e não deixar nada. Eu não quero que eles passem aqui. Ela era uma terra, era um povo organizado. E a noiva de Jeová ela não tinha organização, ela não era organizada. Ela só cria na palavra, na promessa que Deus lhe deu. Esse profeta chamado Moisés apareceu lá, nascido no meio deles. E era parente deles, tinha a carne deles, o sangue deles, o mesmo Deus deles. E de repente esse profeta mentiroso aparece com as suas maneiras. Ele conhecia a maneira de chamar a atenção de Deus. E você vai ver que quando chegou ali, ele não pode amaldiçoar o povo de Deus. O que ele fez? Ensinou a sua doutrina. Ensinou a maneira. Foi lá e disse para Balaque: olha, sobe aqui na colina, sobe aqui nesse monte Baal Penhor. Vamos dar uma olhada, dê uma olhada por trás da tenda deles. Dê uma olhada lá por trás deles, que você vai ver algumas escórias. Algum povo fracassado. E você vai conseguir atrair multidões. Olhe lá. Lá atrás, na retaguarda de Israel, lá tinha aquelas pessoas que não olhavam muito para o que o profeta dizia. Estavam interessados também em coisas materiais, carnais, naturais. Eles não eram espiritual. Era uma pedra que causaria um tropeço na vida de outros. Aí então o profeta mentiroso, quem era ele? Aquele homem de olhos abertos, olhos vivos, olhos gordos, orgulhoso, arrogante, com seu poder, com seu desejo, a sua sede no poder aquisitivo. Ele foi e ensinou ao rei: olha, rei, você me traz aqui e me faz 7 altares. 7 animais limpos sobre o altar. E aí então põe fogo. Ele sabia a maneira que Deus gostava. E quando ele fez e chamou a atenção de Deus, você sabe o que aconteceu? Aí então entrou com a sua doutrina: nós somos todos irmãos, nós somos parentes, nós cremos no mesmo Deus que vocês crêem. Vamos festejar, vamos beber, vamos unir, vamos se ajuntar, vamos ser todos um. Nós temos o mesmo propósito, o mesmo Deus. Agora você sabe que como veio Moabe, né? Moabe via atrás de prostituição, eram adúlteros. A nação de Moabe nasceu de Ló com as suas filhas. Era adultério. Mas eles sabiam, eles criam no mesmo Deus, porque Ló era primo de Abraão, sobrinho de Abraão. E com aquilo dali, irmãos, eles conseguiram ajuntar os filhos de Israel. E ali se ajuntou os filhos de Deus com os filhos dos homens, as moabitas. E eles passaram a pecar, adulterar. Caiu em adultério. Vejam, esta é a história verdadeira, irmãos, pela qual nós temos crido.
Para que isto? Para que está escrito esta história? É para abrir os seus olhos, é para abrir os nossos olhos, para não fazer como eles fizeram e tentaram a Deus, pecando, descrendo da sua palavra, e Deus matou 24 mil em uma só vez. Veja, irmãos, aquela ali era a noiva de Jeová pecando. A terceira noiva entrou do mesmo jeito, porque são parentes. Parente de Moabe, os moabitas. São irmãos. Paulo fala a respeito do casamento, e Paulo é correto. Ele diz que comunhão tem a luz com as trevas. Que conjunto tem um filho de Deus com um filho de Belial? E aí então essa segunda noiva, a terceira noiva, caiu também na mesma coisa. Eu não vou ler porque meu tempo não dá. Caiu do mesmo jeitinho. Mas eu vou passar para vocês, se vocês quiserem os parágrafos, como eu já passei. E agora está no parágrafo 100 e o 101. Você quer marcar, anotar aí, você vai ver. 100 ao 101. E o parágrafo 174 ao 175. Falando dessa noiva, terceira noiva, que caiu também nesse adultério, que foi aonde? Antes mesmo que Deus conhecesse ela, ou trazesse, entregasse a seu filho, ela caiu em adultério, unindo-se com quem? Com esses moabitas também, esses religiosos. Essa noiva, Deus estava preparando ela no Pentecoste. É a terceira noiva no Pentecoste, preparando para si uma noiva amada e querida, e deu para ela um tempo de prova, para ela permanecer com a palavra. Mas ela caiu no concílio de Niceia. Antes que ele viesse, ela casou com Roma, com a idolatria. Aquele casamento nominal da igreja no cristão nominal de Roma, com o casamento da igreja pagã imperial, e assim por diante. Você vê aí aonde estamos indo? Ela chegou a este lugar, como a demais. A outra deixou a palavra de Deus e trocou a troco de um credo, de um dogma, de uma denominação, de uma organização, de um sistema feito pelo homem. Deixa eu ler mais um parágrafo dessa mensagem. É o parágrafo 174 que eu vou ler, e o 175. Veja o que disse o profeta aqui. Agora, como a de Adão, como a de Pentecoste, agora, como a de Jeová, ele está agora tirando uma semente para a sua noiva. Ela não é gentia. Ela não é gentia. É uma semente que não tem nacionalidade. A sua bandeira não tem cores, não é amarela, nem branca, nem vermelha, nem verde, nem azul. A sua bandeira é a palavra de Deus.
Ela é uma semente genuína, verdadeira, que Deus criou. Nesse parágrafo 173, ele diz assim: o primeiro filho foi a semente, palavra falada de Deus, e lhe foi dada uma noiva. Estou apenas reavisando em espírito o que já foi falado. E eu estava pondo em ordem o que eu disse. Vê? Uma noiva produz. Para produzir a si mesmo. E ela caiu. Essa é a primeira noiva. Vê? Foi para isto que foi dada a noiva, para produzir novamente outros filhos de Deus. Mas ela caiu através da hibridação, vê? Você que considera como membro do corpo da noiva de Cristo, você sabe que você tem que produzir o que você é. E um filho de Deus não produz um bastardo. Um filho de Deus produz outro filho de Deus. Um eleito produz outro eleito. Ele é o genes de Deus. Ele vai produzir outro genes de Deus. Quando a chuva, quando a palavra, o Espírito cai sobre ele, Deus tira tudo que é errado dele. E ele produzirá a si mesmo a palavra, porque ele é semente, palavra falada. Que pessoa deve ser? Essa daqui produziu hibridação. Produziu a si mesmo, mas ela caiu, causou sua morte. Ao segundo filho, a semente, palavra falada de Deus, foi dada uma noiva como Adão. Segundo, mas antes que ele pudesse casar com ela, ela também caiu. Pois ela foi colocada como agente moral livre, como foi a esposa de Adão, ou seja, prova, teste. Para crer na palavra de Deus e viver, ou duvidar dela e morrer. E ela o fez. Essa é a noiva de Pentecoste, essa bem pertinho, que veio também dessa descendência, se envolver com essa descendência de Ló, os moabitas, entendeu? Agora não, agora essa noiva pela qual ele está sendo formada, ou está sendo formado, não, ela é predestinada para não se envolver com o mundo. Ela é predestinada para não cair. Ela é predestinada para poder ficar só com a palavra dele. Ela não tem nada a ver com o natural. Nada a ver com o natural. Então, de um pequeno grupo, da verdadeira semente, da onde? Da palavra. Da palavra. Então você vai ver que essa semente, ela é sobrenatural. Ela não é natural, ela é sobrenatural, porque a palavra de Deus é sobrenatural. E se você é uma semente da palavra de Deus, você é sobrenatural. Olho do guarda. Deus apresentará a Cristo uma noiva amada, uma virgem de sua palavra.
Aleluia. Ela nunca conheceu um credo. Ela nunca conheceu um dogma. Ela nunca conheceu uma organização. Ela nunca conheceu o sistema do homem. Ela é separada, restrita. Ela tem um ventre virgem. Ela tem uma mente virgem. Como Maria. Tu terás um filho. Satanás disse: não vai sair falando não. Ele disse: é um ato de Deus. O anjo falou: é um ato de Deus, vai acontecer. É desse jeitinho que o diabo fala para vocês, procurando vos enredar. Mas se você é uma semente verdadeira, ele falou com você: você terá um filho. E você responde de volta: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Satanás disse: não vai falar nada. O anjo diz para você: é um ato de Deus e acontecerá. Aleluia. Como pode você ficar calado, irmã? Como pode você ficar calado, irmão? Como pode? Com esse bebê tomando lugar no seu ventre espiritual. Você está gestante do Espírito Santo de Deus. Você tem que manifestar, tem que se expressar como um verdadeiro cristão, como uma verdadeira cristã que vive a vida que Cristo viveu na terra. Aleluia. É verdade ou não é? É a verdade. É a verdade. Então ouça através delas, e por elas será cumprido tudo que foi prometido por sua palavra à Virgem, a qual não conhece nenhum credo ou dogma feito por homens. A palavra da promessa em si mesmo, como foi com Maria, Deus ele mesmo se manifestou. Ele mesmo se manifestou. Ele agirá, ele mesmo através de sua própria palavra de promessa, para cumprir tudo aquilo que foi escrito dele, como ele fez quando ele veio de um ventre virgem, tipo do ventre espiritual agora. Do mesmo modo fará a virgem agora, aceitando sua palavra. Cumpra-se em mim segundo o que tu disseste. E embora aquilo tivesse sido dito por um anjo, enquanto aquilo ainda era a palavra escrita, era Isaías 9:6, era a história de Deus. Amém? Você sabe, todo verdadeiro atributo de Deus, cada membro particular do corpo de Jesus Cristo, quando ele recebe esta palavra, ele procura a história de Deus. A história de Deus. E ele lê a história. Aquilo é a carta que Deus deu para ele. É a carta de Deus para ela. Ela lê aquela carta, e aquela carta então é dinamizada na sua vida, é vivificada. E aquela história é uma realidade, porque seja a palavra de cada homem mentira, só a de Deus verdadeira. O céu passa, a terra passa com tudo que há, mas a palavra de Deus permanecerá. Desse jeitinho que é a verdadeira noiva, nós estamos já prontinhos. O arrebatamento está para acontecer. Elas quem?
os membros dessa noiva. Elas amarão o seu, e terão seus potenciais, pois ele é a cabeça delas, e elas são seus súditos, sujeito à sua cabeça. A supremacia de Cristo era sua. Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. Ele tem a primazia em tudo, porque ele é o cabeça do corpo da igreja, o primogênito dentre os mortos, o princípio, para que em tudo ele tenha a preeminência, o primeiro, o unigênito. De unigênito passou a ser o primogênito, aquele que está dizendo: eles estão vindo. E quando você tem esse Espírito Santo, você tem o seu líder, que te guia no líder. Observe que a harmonia, Jesus nunca fez nada a não ser que visse o Pai, ou o Pai mostrasse primeiro, a ele, e a harmonia entre Deus e Cristo. Vê? Entre Deus e Cristo, que é a harmonia que está agora vivendo entre a noiva e o Jesus. Ela não faz nada sem que primeiro ele mostra para ela fazer. Ela sabe o que fazer com a palavra, ela é parte da palavra, ela conhece esta palavra, ela não brinca com a palavra. Ele sabe que a palavra do noivo é a palavra verdadeira e sincera, e o caráter do noivo é o caráter dela. Que caráter deve ter, irmão, você? Ele tem enviado para nós esse anjo. Esse anjo veio a você? Você crê nesse anjo? Que foi para Maria, que veio a Maria, ele veio a você também. O anjo de Malaquias 4, versos 5 e 6. O anjo de Apocalipse 10, 7. O anjo de Amós 3, 7. O anjo de São Mateus 17, 11. O anjo de Atos 3, 21. O anjo prometido em São Lucas 17, 30. Ele veio a você, ele veio a cada um de nós, e ele está fazendo as mesmas obras que ele fez lá atrás. A história está sendo escrita para nós. Irmão Brana conta aqui um caso de uma determinada mulher que estava possuída, amarrada por Satanás. Essa mensagem, doenças e aflições, meu tempo já foi. Não vai dar mais tempo. Mas veja o que ele diz aqui. Doenças e aflições. Ele disse que essa mulher, ele a segurou na mão dela. Doenças e aflições, parágrafo 112 ao 121. Ele disse: eu segurei em sua mão, e apenas pela bênção de Deus aconteceu de eu estar atento. Ela simplesmente me deu um puxão com as suas mãos, assim, e ela teria provavelmente quebrado os ossos do meu corpo. E eu tirei meu pé, e pegou bem de atravessado no peito, e ela simplesmente me puxou até embaixo. Com um puxão me afastei dela. Então, quando eu corri dela para chegar nas escadas, eu vi uma cena que nunca tinha visto antes. Aquela mulher com seus dois ombros levantados para o ar, assim, e veio atrás de mim de costa como uma cobra. Você podia ouvi-la
rastejando assim no chão. E agora isso é o diabo. Você pode dizer outra coisa, o que você desejar, mas aquela mulher estava amarrada pelo diabo. Ela veio a mim de costa como uma serpente, e ela chegou ali e se jogou contra o chão assim, e ela se virou, colocou seus grandes ombros fortes contra, chutou assim, e havia um banco que estava ali. Ela bateu nele com sua cabeça, o sangue fluiu do lado de sua cabeça, e arrancou um pedaço dele, e ela o agarrou em sua mão, e jogou em seu marido, e atingiu a parede, e o reboque caiu da parede, onde ela atingiu com uma terrível maníaca, 20 vezes sua força, provavelmente 20 vezes maior do que o natural. E ali aquela grande, de todos os modos, ela era mulher, tornando razoável forte. E o seu marido começou a chorar. Chorava. E eu disse: bem, irmão, com certeza Deus pode curá-la. E mais ou menos neste momento ela virou, ela disse: William Branham, você não tem nada a ver comigo, eu a trouxe aqui. Sabe, o diabo falando na boca dela. Ele disse: ora, eu disse, esse não é ela, esse não é ela, esse é aquele demônio falando através dela. Isso é certo. Eles reconheceram, e eles conhecem, esses demônios reconheceram que o irmão Branham era um servo de Deus. O irmão Branham disse: eles conhecem muito melhor do que os ministros deveriam conhecer. Eles conhecem. Os cristãos deveriam conhecer. Os demônios conhecem. Eles reconheceram que o irmão Branham era um profeta, era ungido. E ela veio rastejando assim até chegar a mim e disse: você não tem nada a ver comigo, rastejando assim. Eu disse: irmão, o senhor crê na história? O irmão Branham falou para ele: o senhor crê na história? Você crê na história? Que eu estou aqui falando para você? A história da Bíblia, a história da mensagem, a história de Jeová, a história de Adão, a história da terceira noiva, a história da última noiva. Você crê que é uma história de Deus? Será? Se você crê, você é abençoado. Eu não estou pregando sobre esse tema porque eu desejo pregar, não. Eu prego porque Deus me deu para pregar. E ele disse, eu disse: irmão, o senhor crê na história que me ouviu contar sobre a vinda daquele anjo? Aleluia! Você sabe, irmãos, irmãs, esse anjo está com cada filho de Deus, está com cada filha de Deus, em cada atributo. Não me importa o seu estado, a sua situação, não me importa. Pode estar como dessa mulher aqui, amarrada por Satanás. Ele disse: com todo o meu coração,
Ele disse: e quando colocava seus braços ao meu redor, eu fui até ao degrau do canto e orei com todo o meu coração ao Senhor Jesus. E eu disse: Deus, vê essa pobre mulher, 5 pequenas crianças, inocentes em casa, sem mãe, e um bebê amamentando. Eu disse: oh, o que pode acontecer? Oh Deus, tem misericórdia. E o Espírito do Senhor desceu, e eu pedi ao diabo para deixar a mulher. Voltei e disse: agora o Senhor crê nisso? Ele disse: com todo o meu coração. O que eu devo fazer com ela, irmão Brana? Eu disse: leve de volta, e leve-a diretamente de volta ao sanatório. Eu disse: se o Senhor não duvidar de nenhuma só coisa que eu lhe disse, observe o que acontecerá. 2 meses depois daquilo, eu estava em Jonesboro, Arkansas, ali onde muitas coisas estavam acontecendo. Umas 28.000 pessoas haviam se ajuntado na cidade, e eu estava falando, e eu vi empurrando, ou fazendo sinal com a mão para mim, certa mulher. Ela disse: o senhor não me conhece? Aleluia. O senhor não me conhece, irmão Brana? Eu disse: não, senhora. Ela se encontrava sã, eu digo assim, e todos. Ó. Eu disse: não, senhora. Disse: todos vocês me desculpem. Ela disse: eu apenas queria vê-lo. Eu apenas queria vê-lo. E eu vi alguém sorrindo. Era seu esposo. E ali ela se encontrava, completamente normal, com a sua mente sã, com seus 5 filhinhos, simplesmente tão perfeito quanto podia. Aleluia! Essa é a história que nós conhecemos do verdadeiro Evangelho. Ele está aqui, ela está aqui. É isso que nós estamos ouvindo. Deus tinha levado de volta. Ela não chutou o carro nenhuma vez. Nenhuma vez. Na volta, eles a colocaram de volta em uma cela acolchoada. E na segunda manhã, eles entraram para alimentá-la, e ela estava sentada. E na terceira ou quarta manhã, eles os dispensaram como uma pessoa sã, e a viraram e enviaram para casa para seus filhos. Oh, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a verdadeira história, irmão. Ela não é para ser simplesmente estudada, ela é para ser crida, lida, meditada e viver. Viver a história. Viver a história. Você viu? Você crê assim? Deixa eu contar mais uma história, eu não posso deixar. Mais uma história. Você sabe, a mensagem, o caminho de Deus feito para nós, é esse aqui que nós estamos nele. Parágrafo 66 e 67. Antes dessa história,
Deixa eu contar mais uma. Eu acho que está aqui nessa mensagem. Antes dessa daqui, eu vou contar essa daqui de novo. Uma está nessa daqui. Deixa eu ver se é isso daqui. Mas essa história. O profeta dizendo aqui, ó. Isso aqui era daquele. Vocês já viram falar daquele irmão? Ele foi ensinado por uma velha mãe. Sua mãe tinha morrido há 10 anos atrás. Nunca mais ele tinha visto, mas ela cria na verdade, na verdadeira história. E ele era cego. Ele não enxergava. E aí o irmão Branham diz assim, ó, eu simplesmente, parágrafo 143, é o 145. O irmão Branham disse, eu simplesmente saí de lado e fui até ali. E eles formaram um pequeno círculo em torno do irmão Branham, cuidando do irmão Branham, né? E eu ouvi dizer, quando cheguei, a velha esposa, ela disse, aí vem o pastor querido. Aí vem o pastor querido. Isso aqui é a mulher do ceguinho. É a mulher do ceguinho. Falou para ele, aí vem o pastor querido. Mas que coisa. Eu me aproximei até onde ele estava. E ele disse, é o senhor o pastor Branham? E eu disse, sim senhor. Ele começou a me apalpar na face com a sua mão. E ele disse, pastor, o senhor tem um pouquinho, um minutinho para ouvir a minha história? Aleluia. Vai ali no escritório, conta a sua história, mas conta ela todinha. Não conta ela por metade não. Conta todinha a sua história. O pastor. Mas antes você diga, pastor querido. Não vai criticando não. Não vai difamando não. Não vai zombando não. Vai amando. O senhor tem um pouquinho para ouvir a minha história? Eu disse, sim senhor. Sim senhor. Ele disse, pastor. Ele disse, minha velha mamãe era uma boa mulher, religiosa. Disse, ela nunca me disse uma mentira em toda a sua vida. Diz só a verdade. Disse, agora tem uns 10 anos que ela morreu. 10 anos. A mamãe tinha morrido. Morrido para as pessoas. Morrido para o mundo, mas para Deus não. O crente não morre. Ninguém mata o crente. Ninguém pode matar o crente. Crente não morre. Ele tem vida eterna. Essa história é uma realidade para ele. Ele vive essa história vive nele. Essa história é a força da vida dele. Disse, eu nunca sequer ouvi falar do Senhor em toda a minha vida. O irmão Branham, ele nunca tinha visto falar. Disse,
eu moro cerca de 100 milhas daqui. E disse: ontem à noite, disse, tem muitos anos que estou cego. Muitos anos que estou cego. Disse: ontem à noite, eu acordei e de pé ao meu lado de minha cama estava minha velha mãe. Aleluia. Minha velha mãe. Eu disse hoje de manhã: a voz mais suave que pode existir é de uma mãe. Mas a maior voz suave que existe é a de Jesus. Quando você pode ver Ele se colocar diante do Pai, diante dos anjos, e dizer: Papai, Ele parou por mim lá na terra, diante do público, diante da sociedade, eu vou parar por Ele aqui também, diante dos anjos. E de ti, pega a culpa dele, joga sobre mim. Pega os pecados dela, joga sobre mim. Eu vou pagar tudo. Você quer uma coisa mais gostosa do que esta? Agora ele disse assim, vejam, ele disse: ontem à noite eu acordei e de pé ao lado da minha cama estava minha velha mãe. E ela disse: querido filho, aleluia, querido filho, vá até o Eldorado, Arkansas, e pergunte por alguém chamado Brana. Aleluia. Pergunte por alguém chamado Brana. E disse: o Senhor deu o dom de cura divina. Você receberá sua visão. Aleluia. Talvez a sua mãe não chegou na sua cama, mas o anjo chegou. O anjo de Deus chegou. Filho, não faz essas coisas não. Filha, não faz essas coisas não. Faz desse jeitinho. Vive honesto. Vive fiel à sua esposa. Vive fiel ao seu esposo. Creia nessa história. Não faça isto. Ame a sua esposa. Ame o seu esposo. Se é que você é um filho de Deus, deixa o amor divino entrar dentro de você agora. Esqueça tudo que passou, cada maledicência, cada contenda, cada divergência, cada depravação, e agora concentra-se no amor divino. Essa voz do anjo, essa história. E você vai ver essas escamas de cegueira cair dos seus olhos. Essas escamas cair dos seus olhos. O Senhor deu um dom da cura divina. Você receberá a sua visão. Oh, que coisa. Pareceu que meu coração ficou deste tamanho. E eu vi que Deus estava falando, irmão Bernardice. Eu vi que Deus estava falando nessa história do ceguinho. Se o homem não crer, Deus declarará isso de alguma maneira ao honesto de coração. Ele o fará. Ao honesto de coração. Você que tem esse coração, diz que é crente, diz que é uma cristã e tem um coração impenitente, duro como de pedra, não sabe se humilhar diante da sua esposa, diante do seu esposo, e chegar: querido, querida, me perdoa, por
tudo que eu fiz, se te maltratei, me perdoa em nome de Jesus. E abrace um ao outro. Deus restaurará tudo de volta. Eu coloquei minhas mãos sobre ele e eu disse: irmão, o Senhor Jesus que lhe deu esta visão está aqui de pé agora para te curá-lo. E eu tirei minhas mãos dele e segurei em sua mão. A catarata estava morta. Aleluia! As lágrimas vieram e rolaram em sua face, e ele disse: eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Ela disse, sua esposa disse: querido, você está enxergando? Disse: sim, eu vejo. Disse: ó, você está realmente enxergando, querido? Disse: sim. Disse: aquele é um carro vermelho parado ali, ó que coisa. E ela simplesmente começou a gritar assim. E então eles me agarraram e me levaram para o carro. Mais tarde eu desci de um avião perto de Memphis, Tennessee. Certa noite eu comecei a entrar e ouvi alguém gritar: olá, pastor Brana! Olá, pastor Brana! Eu fui até ali, e quem era? Ali estava ele, normal, podia ler a Bíblia ou qualquer coisa. Oh, que eu penso, sublime graça do Senhor, que a um infeliz o salvou. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vi, perdido, ele me achou. Sublime. Agora feche os seus olhos. Do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele achou. Aleluia. Esta palavra te tocou, meu irmão, minha irmã. Essa história tocou em você. E você está separado do seu marido, separado da sua esposa, e vocês querem dar o braço um para o outro e vir aqui, diante do altar, fazendo uma reconciliação. Você, meu irmão, tocou em você? Chame a sua esposa e vem diante do altar. Vença esse ódio.
essa bravura. Esse rancor. Vem aqui diante do altar correndo. Se é que você creu nessa história. Se você creu. Se você não creu, fique sentado onde você está. Mas se você creu, venha. Se você creu nessa história, dê o braço para sua esposa e vem aqui. Não vai me justificar nada. Se você creu, simplesmente você vai dar o braço para ela. Como esse casal está aqui diante do altar, fazendo a reconciliação de volta, enquanto há tempo. Vergonha? Eu tenho vergonha de pecar. Eu tenho vergonha de ficar separado da minha esposa, da minha juventude, que Deus me deu como uma companheira, mãe de meus filhos. Eu tenho vergonha de ficar separado do meu marido, a mãe, o pai dos meus filhos, o qual Deus me deu desde a minha juventude. Mas de acertar o pecado, não. Eu venho. Aleluia. Há mais alguém? Irmão, chega aqui, irmãos. Senhor Jesus, estas minhas mãos são imundas, mas elas são lavadas com teu sangue, santificada, lavada pela lavagem da água, da palavra da verdade. Ela se tornou as tuas mãos, as mãos de Jesus Cristo. Agora eu coloco sobre esse casal, Senhor. Ajude esse casal, ó Deus, trazer essa reconciliação de marido e mulher, esta unidade composta, Senhor, que eles possam acertar, deixar tudo no altar e retornar para suas casas felizes, contente como aquela mulher amarrada por Satanás foi libertada, como aquele ceguinho há muitos anos, Senhor, pôde ver. Dê a eles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, esse coração seja um coração mole de carne, ser o coração segundo o coração de Deus, aonde o Espírito Santo habita, no nome de Jesus Cristo. Vai, irmãos, vai. Deus abençoe. Sublime e graça do Senhor, que é um e feliz Salvador. Eu cego fui, mas vejo já perdido.
despede a tua igreja. Leva teus filhos para casa, guardados e protegidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Abençoa o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Seu Salvador.
já